close your eyes. Only got one night. Just put your trust in me. Give me everything. I need your love tonight. So baby, please don't fight it. Put your trust in me. I'll give you everything. So hold. Fala comigo, meu querido viajante. Vamos começar aí uma série de vídeos que eu vou falar sobre todas as rotas de viagem que eu fiz de carro. Eu e meu pai somos apaixonados em viajar de carro, então desde pequeno ele me levava para fazer vários e vários quilômetros de carro. Eu não estou dizendo 200, 300, 400 quilômetros em um dia, eu estou dizendo 1.000, 1.200, 1.300 quilômetros em um dia. Sim, você pode achar muito, mas para nós, igual hoje eu com 22 anos, sou apaixonado com estrada e eu faço 1.000 quilômetros tranquilamente. Não estou dizendo isso para me gabar, mas eu estou querendo dizer que a gente gosta, e quando a gente gosta de uma coisa, a gente faz sem ver. Então antes de começar a rota que eu vou te mostrar dos Estados Unidos, que é essa aqui que você está vendo, então, essa rota ela ficou bem grande nos Estados Unidos e a gente fez ela em outubro de 2014, durante um mês. Então a gente fez 13.500 quilômetros, isso, eu disse, 13.500 quilômetros em um mês certinho, durante o mês de outubro completo. Aí eu vou te dizer, antes de mais nada, todas essas rotas que eu vou te mostrar durante essa temporada de vídeos aqui no canal, essa rota dos Estados Unidos foi uma das primeiras que eu fiz bem grande, mas quando a gente faz as rotas gigantescas, ficando um pouco de tempo em cada lugar, a gente não tá querendo fazer isso para ficar batendo ponto na cidade só para falar que conheceu. O que eu quero que você entenda é que a gente faz isso não só pelo destino, igual suas viagens de férias, de feriado que é só você pegar a estrada, chegar no lugar e depois voltar. A gente faz essas rotas por causa da jornada inteira, não só do destino. Então quando a gente faz uma rota de 3.000 quilômetros, é por causa das estradas, é por causa da estrutura, pra gente conhecer cada ponto, conhecer cada estado, cada cultura do estado, conhecer as cidades também, é claro, um pouquinho, uma noite, 2 noites, já dá para sentir a sensação aí dos lugares diferentes um ao outro. Igual Texas é bem diferente da Califórnia, que é muito mais diferente que a Flórida. Então a gente vai pegando aí um pouco de gosto aí de cada estado e depois, mais pra frente, quem sabe gostar e voltar com mais tempo. Beleza? Então bora ao vídeo, vamos falar sobre essa rota que eu fiz em 2014. Primeiro de tudo, a gente comprou passagem aérea, né? E para você comprar sua passagem aérea mais barata, eu tenho vídeo aqui no canal para você comprar. Segundo, a gente alugou um carro. E esse carro que a gente alugou foi um Elantra, que eu não sei o ano dele, mas é esse carro aí, Elantra. Um ponto engraçado é que quando a gente foi alugar esse carro, a gente chegou lá e ficou meia hora com o cara que estava entregando o carro para nós, perguntando cadê o step. E o cara não parece que não estava entendendo o que era step, eu tentava falar de todo tipo de inglês, ele não entendia. Aí a gente falou, mostrou uma foto. Aí lá, tá, não sei o que, não sei o que. Aí é isso mesmo. Aí ele falou, não, aqui não precisa não. Quando furar, quando acontecer qualquer coisa com o seu carro, é só você me ligar, em 24 horas eu te mando um carro novo. Eu assim, beleza. Mas e se eu furar, né? Fico pensando, no Brasil é muito fácil. Se eu fizer 13.000 quilômetros no Brasil, eu vou furar um pneu. Vou, porque eu já furei vários, já quebrei roda no Brasil. Mas enfim, aí aconteceu que a gente andou 13.000 quilômetros e não furou o pneu. Por quê? Porque em 13.000 quilômetros eu não achei um buraco. Eu juro pra você, eu não achei um buraco. Tá bom, beleza. Estrutura de rodovia, você gosta de carro, é com os Estados Unidos. Mas beleza, vamos falar da rota agora. E no primeiro dia, é claro que eu fui abastecer. Se você não sabe, você abastece o seu próprio carro lá nos Estados Unidos. Não tem frentista. Depois nós já saiu de Miami e já foi em direção ao norte até Chicago lá. Mas é claro, foi parando, conhecendo algumas cidades, como por exemplo Atlanta, uma cidade muito massa, que tem até uma cena que a gente foi no cemitério. E eu fiquei olhando aquele cemitério, olhando para um lado, olhando para o outro. Gente, Velozes e Furiosos foi gravado aqui? Aí eu pensei, mas Velozes e Furiosos é em Los Angeles, porque eles gravaram em Atlanta. Aí eu fui e olhei, e tinha uma cena do Velozes e Furiosos lá, que se não me engano é o Velozes e Furiosos 7. O Toretto corre atrás do show. Vou colocar essa cena aí para vocês verem. Tá vendo? Essa cena, olha só a foto que eu tenho lá. Ah, moleque, eu sabia que eu estava numa cena do Velozes e Furiosos. Então só quero que você entenda, mostrando isso, que vários filmes do mundo são gravados em vários lugares do mundo, só que você pensa que é só na cidade que está sendo gravado. Beleza? Mas enfim, tô mudando de assunto. A gente continuou a rota, foi pra cima ali, Chattanooga, que é uma cachoeira muito bonita. Vou passando algumas fotos aí, alguns vídeos, você vai vendo aí, percebendo o tanto que é bonito aquele lugar. Aí você tá me perguntando, Bruno, mas como é que você faz esse roteiro? Sabe o que eu faço? Vou no computador te mostrar agora. Acabei de entrar aqui no meu
meu computador, eu vou te mostrar como é que eu faço o roteiro em todas as minhas rotas que eu faço viagem de carro. Como eu já sei o país, que é os Estados Unidos, eu vou pesquisar pelos estados. Vamos primeiro, Flórida, o que fazer? Aí primeiro você vem aqui neste link que é o do Google. Aí aqui embaixo você vai colocar em ver todas as principais atrações. Pronto, agora ele vai te dar todos os pontos legais, interessantes, monumentos, praias, cassinos, parques de diversões, tudo que tem aí legal de conhecer em cada estado. Aí você pode ir vendo tanto pelas imagens aqui, ver o que tem de legal e vai traçando a sua rota dependendo aí do que você montar. Por exemplo, eu vim aqui e coloquei West Palm Beach, interessante, gostei das fotos. Ah, será que dá para ligar aqui no norte de Orlando? Vamos para Orlando e depois continuar aí seguindo Jacksonville e por aí vai. Aí o próximo estado vai ser Geórgia, então vamos colocar, aí em vez de colocar a Flórida aqui, a gente coloca Geórgia. Pronto, faz a mesma coisa, clica aqui no link do Google e aqui você coloca ver todas as principais. Então ele vai te dar pelo mapa aí da Geórgia o que tem de legal, o que tem de interessante para fazer. Tá vendo que dá vários pontos aí, a gente pesquisa aí se é as cachoeiras, se você gosta de cachoeira, se é praia, se é história, museu, arte e cultura, parques, que é atividades ao ar livre. Você vai olhando aí pelas fotos e vendo aí o que você está gostando. Aí você vem aqui, clica e marca salvar. Você salva, salvou. Isso é interessante também que se tiver salvo aqui na sua conta, vai direto para o seu celular. E assim você pode ter o roteiro tanto no seu celular, quando você estiver fazendo o roteiro, e também no computador, quando você for planejando. Aí assim você vai anotando tanto numa planilha no Excel, no seu caderno, e vai traçando a rota aí, como ficar melhor pela logística que você montar. Beleza? Beleza, agora que você sabe montar o roteiro como eu monto, agora vamos continuar essa rota. Subimos até Chicago, num lugar muito bonito que eu gostei bastante de conhecer. Só que só para você ter uma ideia, a gente dormiu uma noite em Chicago e foi logo antes de chegar. Vários lugares dos Estados Unidos, todos os lugares que nós passamos, todas as rodovias, tem os famosos motéis. Só que o motel lá não é igual o motel para nós, que você chega no motel só para... Não é isso, o motel de lá significa hotel de beira de estrada, que é igualzinho em filme, você tá vendo aí as imagens. Então, a gente parava muito nesses motéis porque além de ser mais barato, que é afastado da cidade, não é no centro, a gente dormia, saía cedo e turistava a cidade inteira. Aí, quando estava chegando perto da noite, a gente saía da cidade, pegava outro motel, mais barato, fora da cidade, dormia e já continuava a estrada. Então, isso era como a gente fazia para economizar, e a gente economizou muito dinheiro. Falando em economizar, o dólar estava R$ 2,50, para você ter ideia, naquela época. E a gente já estava achando super caro. Hoje, quem me dera ter o dólar R$ 2,50. Esse foi outro ponto que ficou muito barata a viagem. Então a gente continuou a seguir o interior da Dakota do Sul, Dakota do Norte, é um interiorzaço, cheio de fazenda. Porque afinal, essa viagem, ela foi programada justamente por causa desse lugar que eu vou te falar agora, que é Hettinger. Eu não sei falar direito, mas é uma cidade na Dakota do Norte, que fica bem no sul da Dakota do Norte. Então a gente foi pra lá porque meu primo tá fazendo um estágio lá, mexendo com fazenda, e meu pai gosta de fazenda, a gente foi pra lá pra gente conhecer aí como é que funciona por lá. E a gente visitou meu primo que estava lá há alguns meses, já estava falando inglês, já estava dirigindo trator, caminhão, e foi muito bacana, foi muito massa ver aí um pouco do local, um pouco das fazendas dos Estados Unidos, que é uma estrutura incrível, que a gente ficou amarradão. Nossa, amarradão foi foda, hein? Depois de lá a gente desceu pro Monte Rushmore, que é um monte muito famoso, só que quase ninguém vai, quase nenhum brasileiro vai, porque fica bem no interiorzão dos Estados Unidos. Então para você conhecer lá, a maioria das vezes você vai ter que estar fazendo uma road trip, porque a maioria dos brasileiros vai a Orlando, Nova York, Califórnia, Miami. Só. Continuando. O Monte Rushmore gostei muito, estruturado pra caramba, tiramos várias fotos, depois seguimos pro Yellowstone, que é um parque nacional muito foda, um dos parques mais bonitos que eu já entrei, dá pra ficar lá uns 5 dias acampando de motorhome, se você gostar, eu tenho muita vontade de fazer uma viagem de motorhome ainda, então um parque muito foda, vou estar colocando algumas imagens aí pra vocês, mas eu gostei muito de lá. Então depois, foi o dia que nós mais andamos. Toda essa rota aí que eu falei, a gente andava no máximo 500, 600 quilômetros, lembrando que nos Estados Unidos andar 600 km num dia é muito de boa. Em 600 km você faz em 5 horas e meia, porque as estradas lá você anda só de 120, 130, 140 km por hora. Então é super tranquilo. Ah, falando de outra coisa sobre radar, como é que funciona o radar móvel dos policiais, que muita gente fala que tem. Fiz um vídeo sobre isso, que eu vou deixar ele bem aqui, como funciona aí os radares nos Estados Unidos e também como evitar esses radar. Tem um vídeo aqui, tá bem legal, que eu falo sobre isso. Outra coisa que eu não podia deixar de falar, é isso mesmo que você tá vendo. Eles transportam casas lá na rodovia. Eles dividem ela no meio e cada carreta leva metade de uma casa. Aí, como o nosso roteiro já estava começando a ficar apertado, porque a gente tem que pensar, meu voo tá marcado para daqui 15 dias e ainda falta 7.000 km para andar. Então a gente tem que dar uma acelerada. Aí a gente teve que pular uma cidade que foi Salt Lake City, a gente ia dormir lá e não dormimos e fomos direto
lá para Sacramento, São Francisco. Isso deve ter dado uns 1.300 quilômetros. Andamos aí 1.300 quilômetros em 14 horas no máximo, só de dia. A gente gosta muito de andar só de dia, porque de noite não vê nada, a gente tá lá para ver as coisas durante as rodovias. Então, para nós não compensa viajar de noite. Ah, e antes de chegar em São Francisco, tem um tal de Lake Tahoe, eu acho que é assim que fala, que é um lago, meu amigo, é muito bonito. Se você tiver oportunidade, tá aí a localização dele, é muito bonito mesmo e vale a pena conhecer tanto no verão e tanto no inverno, porque ambos têm várias atrações bem legais. Então a gente seguiu para Sacramento, conheceu lá, deu uma voltinha na cidade, depois caímos em São Francisco. Chegando lá, a gente conheceu o Golden Gate, conheceu vários lugares, descobrimos que a São Francisco é muito assim, ladeira, ruas de pedra, não sabia que era assim, mas deu para conhecer bem, ficamos lá uma noite. Depois fomos para Los Angeles, passando pela Big Sur. Você não sabe, São Francisco está aqui, Los Angeles está aqui, tem uma rodovia principal que é a 5, que é pista dupla, tripla, e vai andando uma rodovia expressa rápida. Mas na orla tem uma rodovia que chama Big Sur, que é uma das rodovias mais bonitas que eu já passei na minha vida. Então, se você estiver indo para Califórnia, vale a pena passar nessa rodovia, coloca lá Big Sur, que você vai ver as paisagens maravilhosas como essas aí que você está vendo agora. Depois então chegamos em Los Angeles, passamos 2 noites, foi a cidade que a gente mais ficou. Olha pra você ver, uma viagem de 30 dias, o tempo mais longo que a gente passou numa cidade foi 2 noites. Beleza, lá a gente conheceu muita coisa, Los Angeles, Beverly Hills, fomos Santa Mônica, fomos em várias coisas como você tá vendo aí nas imagens e depois estava programado a gente ir pra Las Vegas. Então nós fomos, se não me engano, 300 quilômetros de Los Angeles, Las Vegas, bem rapidinho, uma viagem tranquila. Dá pra você fazer se você não gostar muito de viajar de carro. Se você fizer ali São Francisco, Los Angeles, Las Vegas e pegar um pouquinho do Grand Canyon ali, já é um roteiro top pra você. Eu tô fazendo esse vídeo pra você tirar ideias aí de vários lugares que você pode conhecer nos Estados Unidos, mas eu não tô querendo dizer que você tem que fazer essa rota de 13.000 quilômetros igual a minha, porque foi bem corrida. E se você não gostar de estrada, sem chance de você querer fazer e gostar de uma rota dessa. Mas enfim, fomos em Las Vegas, eu tinha apenas 17 ou 16 anos, então eu não podia beber, eu não podia ficar na rua, a gente não podia fazer quase nada. Mas a gente passou uma noite lá e foi a hospedagem, é até engraçado de falar, mas foi a hospedagem mais barata de toda a viagem. Sim, Las Vegas, e foi um hotel muito bom, se não me engano, o melhor hotel da viagem. Por que, Bruno, que Las Vegas foi barato? Porque a hospedagem lá é muito concorrida. Cada hotel tem 2.500 quartos, por exemplo. O nosso que nós ficamos foi o Stratosphere, que é um prédio gigante, e lá tem 2.400 quartos, se não me engano. Então é quarto demais, então a concorrência lá é gigantesca. Então eles barateiam as hospedagens para eles ganharem aonde? Se você conhece Las Vegas, você sabe que tem muito cassino, e todo hotel tem cassino. Ou seja, eles querem que você pague a hospedagem baratinha, vai lá para baixo e torra seu dinheiro no cassino deles. Então, esse é o ponto de estratégia deles. Então você tem que ficar ligado. Mas foi bom para conhecer e depois voltar lá com meus 25 anos, poderoso e cheio de dinheiro. Até parece. Depois fomos para Grand Canyon. A gente passou aí, a gente acordou cedo em Las Vegas, passamos lá no Grand Canyon, tiramos fotos, fizemos vídeos, vimos o pôr do sol. Foi muito bacana o Grand Canyon. A gente dormiu em algum motel por lá mesmo, perto do Grand Canyon, mas não foi dentro do Grand Canyon, porque se não me engano lá dentro não tem hotel. Mas lembrando que você pagando o ingresso do Grand Canyon, você pode ficar lá durante 7 dias, se não me engano, ou seja, você pode acampar lá dentro. Olha que foda. Mas enfim, depois seguimos pro Texas, passando na cidade do México, ali na cidade de Albuquerque, que é a cidade que foi gravado Breaking Bad. Isso. Eu não tinha visto a série ainda, só meu amigo que tinha visto. Ah, falando nisso, quem viajou foi eu, meu pai e meu amigo. Meu pai só que dirigia, porque só ele era maior de idade, só ele tinha a carteira, e eu, meu amigo, só de copiloto e vendo e pesquisando as coisas. Ah, falando sobre pesquisar as coisas, como é que eu fazia, como reservava hospedagem? Eu reservei tudo antes? Não, mas é óbvio que não, porque se eu reservar tudo antes, eu vou ficar escravo ao roteiro. E isso é uma coisa que eu não quero, eu gosto de ser flexível. Ah, gostei dessa cidade? Bom, vamos ficar mais um dia. Ah, não gostei? Bora pra outra, pegar um hotelzinho lá. Aí como a gente fazia, como na internet dos Estados Unidos roda muito beleza, 4G, quase que em todo o tempo da rodovia, a gente falava assim, ó, a próxima cidade é daqui quantos quilômetros? Não, dá pra chegar, vamos ver o hotel lá? Começava a pesquisar no booking.com, hotéis, hotel.com também, ficava pesquisando e olhava os preços. Chegava, ah, beleza, tá bom, gostou? Gostou? TAP, reservado. Chegava lá, mostrava o passaporte, pagava e tranquilo. Era assim que a gente fazia com as hospedagens. Dá pra você fazer assim, mas lembrando que cidades turísticas é bom você reservar uns 3, 4 dias antes, pelo menos. Por exemplo, você tá chegando lá em Los Angeles, tá querendo ficar num lugar bem central, um lugar chique, então reserva uns 3, 4 dias antes. Olha lá no seu roteiro, oh, será que daqui 4 dias a gente consegue chegar lá? Ah, vamos fazer de tudo pra conseguir. Beleza, puf, reservado. O bom nos Estados Unidos é que é muito difícil você
você ter algum perrengue em questão de quebrar o carro, em questão de buraco, em questão de rodovias ruins de estados, igual no Peru, eu peguei várias rodovias, na Argentina, por causa da neve, eu fiquei preso. Então, Estados Unidos é bem difícil acontecer esses perrengues, porque lá é bem estruturado. Então dá pra você planejar ali o seu roteiro tranquilamente. Mas enfim, vamos continuar, fomos pra Dallas. Passamos lá, vimos a rua e o prédio que o Kennedy, que foi o presidente, foi assassinado. Vi também o monumento lá do Kennedy. Outra coisa bastante interessante de eu te contar é que nesse dia, lembra do caso do Ebola? Nesse dia lá em Dallas, teve um caso confirmado de Ebola lá em Dallas. E foi bem na época que a gente estava lá. Então tava todo mundo usando máscara, todo mundo entrando no banheiro, encostando assim, não encostava a mão, não encostava era o braço, tipo hoje do coronavírus. É isso, o Dallas a gente não ficou tanto tempo, depois seguimos para New Orleans. Então chegamos um pouquinho de noite em Nova Orleans, curtimos a noite, saímos, comemos alguma coisa, pegamos um pouquinho ali da rua baladeira. Aí na hora que eu olho pro meu pai olha pra mim, um amigo olha pra mim, a gente fala, caramba, eu acho que nós estamos num bairro gay. Aí a gente descobriu que era um bairro gay, aí nós fomos em outro bairro, que era o bairro do hétero, pra gente ver umas mulheres, porque homem, assim, hétero, gosta de mulheres. Então a gente foi lá conhecer um pouquinho das mulheres. É as coisas que eu tô falando. Então é isso, a gente foi lá para um bairro, gostou muito das baladas, mas eu era muito novo, eu não podia beber, eu não podia fazer farra, qualquer coisa o policial podia me parar na esquina e falar, quantos anos você tem? Já são 10 horas da noite, tem que te levar para embora. Então a gente ficava com muito medo. Então é isso, aí depois de Nova Orleans, acordamos no dia cedo, conhecemos o Porto, que é muito bonito, conhecemos um pouco ali da cidade e depois já pegamos estrada. Passamos na ponte que, se não me engano, tem 40 quilômetros de extensão, é gigantesca, você vai olhar aí nos vídeos que estão passando. Depois vamos direto lá pra Tampa, passamos na Tampa, lá, cidade muito bonita, que tem um parque da Disney que é lá, que é o Busch Gardens, que fica 1 hora de Orlando, que é muito legal também. Depois descemos para uma cidade que você precisa conhecer. É uma cidade que fica mais do sul ali dos Estados Unidos, que chama Key West, e para chegar lá você vai passar em várias rodovias que são interligadas com ilhas. Então é ponte atrás de ponte. E é muito bonita, ela chama Overseas, e é muito fora. Lá em Key West tem um monumento que você fica a 144 quilômetros de Cuba, é o lugar mais próximo de Cuba dos Estados Unidos. Então acho que tem várias pessoas que devem chegar lá ilegais, com certeza. Mas, enfim, essa é a rota aí que nós fizemos. Depois a gente voltou para Miami, ficamos umas 2 noites, fizemos compras, que a gente tem que comprar uns pouquinho de compras antes de voltar pro Brasil, porque o dólar tava barato. Compramos nossas comprinhas para voltar e depois voltamos pro Brasil. Outra dica que eu quero dar para vocês, se você for fazer uma rota de carro. Primeiro, você faz uma rota em círculo, não importa quantos quilômetros, 500, 1.000, 2.000, 10.000, 20.000, faça uma rota em círculo, ainda mais se você for alugar o carro. Porque se você pegar o carro num lugar e entregar no mesmo lugar, o valor vai ser muito top, vai ser barato. Quando você pegar, por exemplo, em Miami e devolver lá em Las Vegas, meu amigo, só essa taxa que você vai ter que pagar para devolver em outro lugar vai ser bem cara e isso paga mais uns 10 dias de viagem para você. Então a gente fez essa rota justamente por isso. Eu descobri isso e depois que eu descobri isso eu nunca mais fiz sem ser rota em círculo, porque a gente queria pegar o carro, passar lá no meu primo lá em cima e voltar para Las Vegas, Califórnia ali e devolver o carro. Mas o valor que tava dando tipo $2.000 para devolver esse carro, eu falei, pai, vamos aumentar 5 dias na nossa viagem e voltar e devolver o carro. A gente conhece mais coisa, paga mais barato e viaja mais tempo. Ele, beleza, animou na hora. E foi isso, por isso que a rota ficou desse tamanho. Era para dar uns 7, 8 mil quilômetros, mas como a gente gosta de estrada, falou, por que não fazer 13 mil? E é isso. Esse vídeo aí de hoje foi só para mostrar para vocês aí um pouco como que eu faço minha rota, como é que eu vou pesquisando, como é que eu vou arrumando minhas hospedagens. E eu quero trazer alguns vídeos aqui de todas as rotas que eu já fiz de carro. Beleza? Eu espero muito que tenham gostado desse vídeo. Essa viagem foi muito foda. Se você gosta de carro, vale a pena fazer umas viagens dessa, ainda mais nos Estados Unidos, porque eu tô olhando para lá porque a rota tá bem ali. Mas eu sou apaixonado com os Estados Unidos porque a gente gosta de rodovia, gosta de infraestrutura e lá tem muito isso. E eu gosto bastante. Beleza? Espero muito que tenham gostado. Um grande abraço pra você. Dá o like aí se você gostou. Inscreve no canal e um grande abraço pra você. Já inscreveu no canal? Esse aqui é meu gravador. Tô te mostrando isso. Valeu, viajante!